Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Você pode dizer aí na sua casa: o Senhor é bom. O Senhor está vestido de glória e majestade. O Senhor reina para todo sempre. Não existem impossíveis para o Senhor. Eu quero compartilhar com você rapidamente uma história muito linda que se identifica muito comigo. A história de Ana, uma mulher que tinha tudo para viver uma vida frustrada, uma vida sem expectativas, e por algum momento, por algum tempo, ela viveu uma frustração na sua vida. Mas até um certo momento, em 1 Samuel, no capítulo 1, diz que existia um homem chamado Eucana, que tinha uma mulher, uma esposa, chamada Ana. E você já conhece a história, você que está me vendo. E tinha uma segunda esposa chamada Penina. A Bíblia diz que Penina tinha filhos com Eucana e filhas, mas Ana não tinha filhos. A Bíblia diz que a Penina tinha filhos, mas ela não tinha algo muito importante na vida de uma mulher casada. Ela não tinha o amor do seu marido. Porém, Ana, que não tinha filhos com Eucana, tinha o amor do seu marido. E qual era a prova de amor que Eucana dava para Ana? A Bíblia diz, aqui no capítulo 1, que todas as vezes que ele ia até Siló sacrificar ao Senhor, ele pegava a porção do sacrifício, dava para Penina, dava para os seus filhos e filhas, mas para Ana ele dava uma porção muito maior. Essa era a linguagem de amor do Eucana, dar presentes, dar um pouco mais para Ana, porque ele queria de alguma forma suprir essa falta que ela sentia de não ter filhos. E aqui a Bíblia diz que Eucana, a Bíblia chama de sua rival, a perseguia insistentemente. Ela caçoava de Ana, ela ria pela sua debilidade, não poder gerar filhos. E algo muito interessante diz aqui que Ana não nasceu estéril. Diz a Bíblia que o Senhor fechou a madre de Ana. Mas um dia, Ana está comendo na sua casa, fazendo a sua refeição ali com toda a família. E ali ela é perseguida por Penina. E triste, naquela situação que ela estava vivendo, o seu marido chega para ela e pergunta: Ana, por que você está assim, tão triste, chorando? Só vejo você chorando pelos cantos, o que está acontecendo? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ana, diante daquela situação, ela se levanta e vai ao templo orar ao Senhor. E diz a Bíblia aqui no versículo 11, que a sua oração é: se o Senhor dos exércitos se olhar para o meu sofrimento e responder a minha oração, dando-me um filho, então dedicarei este filho ao Senhor. Ele será seu por todos os dias que viver, e os seus cabelos e sua barba nunca serão cortados.
interessante nesse texto, e que me chama muita atenção, e o Senhor ministrou muito isso na minha vida enquanto eu meditava, que assim como Penina, que tinha muitos filhos, e Ana, que não tinha filhos algum, Ana se sentia menosprezada, inferior, enquanto a sua rival se sobressaía aparentemente. E o Senhor me falou algo muito interessante, que existem pessoas que se acham melhor do que outras por possuir bens, posses, estudos, condições social melhor, condições financeiras. Existem pessoas que sentem prazer em diminuir outra pessoa simplesmente pelo fato de se achar melhor que ela. E o Senhor me disse isso, pessoas podem até se sentir melhor que você, até mesmo te desprezar, mas a graça e a bênção do Senhor, o favor dele, está com você e em você. A outra pessoa pode ter tudo, mas de repente não tem a graça, não tem o favor de Deus. Você pode não ter nada de valor aparente, mas você tem a presença do Altíssimo na sua vida. Aos olhos dos outros, você não tem nada, mas o Senhor te conhece e sabe muito bem quem é você. Te conhece pelo nome, conhece as suas necessidades. O versículo 3 diz que todos os anos Eucana pegava a sua família, viajava, ia adorar e sacrificar ao Senhor. E ele pegava, como eu falei, a maior parte desse sacrifício e dava para Ana como uma prova de amor, de carinho por ela, porque ele amava muito, diz a Bíblia. Mas ainda assim, ela não podia dar a ele aquilo que era o sonho dela, um filho. A Bíblia não diz que Eucana estava feliz com aquela situação. Mas quando eu leio a Bíblia e quando eu vejo aquela pergunta, Ana, não sou eu melhor do que 10 filhos? Me parece que ele estava numa situação confortável, porque ele já tinha filhos com a rival, com a Penina, já tinha filhos e filhas. A Bíblia diz que Deus fechou a madre de Ana. Deus é quem estava por trás de toda aquela situação que Ana estava vivendo, de toda aquela esterilidade. E precisamos entender uma coisa: nem tudo o que acontece de ruim em nossas vidas é o diabo. Nem tudo que não dá certo na sua vida é porque Deus não está no negócio. Existem coisas que é simplesmente Deus permitindo para te equipar, para te aprimorar, para te fazer crescer, te forjando, te preparando para aquilo que Ele te chamou a fazer. Nós temos uma tendência muito grande: não deu certo é porque não é de Deus. Não deu certo, não é a vontade de Deus. Ah, eu fui, tentei, corri atrás, não deu certo, é porque não é de Deus. Não! Nem toda penina que se levanta contra você é enviada do diabo. Eu costumo dizer que Deus, quando quer promover uma pessoa, Ele manda um gigante.
Às vezes Deus simplesmente quer te tirar da zona de conforto que você está vivendo e te levar para um outro nível. Te levar para uma outra dimensão, uma outra experiência com Ele. E às vezes olhamos aquela situação e falamos, é o diabo. E não é. É Deus no processo para te levar a um nível maior. Às vezes Deus permite que algumas peninas se levantem no trabalho, em casa, na vizinhança. Mas não é para te destruir. É para te levar a buscar mais, a orar mais, a jejuar mais, a ler mais a palavra. E você tendo essas atitudes, você começa a ter mais intimidade com Deus. Mais intimidade com Deus. E nessa intimidade com Deus, Ele começa a revelar a você os tesouros escondidos. As coisas que estão lá no alto, lá no trono. Através da sua busca. Existem coisas que Deus permite que aconteça para nos atrair para mais perto dEle. Para nos levar a um nível de profundidade, de conhecimento do Senhor. Precisamos parar de focar no problema e focar em o que Deus está querendo me ensinar com isso. Eu me lembro que alguns anos atrás, não sei se meu irmão vai se lembrar, eu fazia parte de uma outra igreja e tinha uma irmã nessa igreja que aonde eu ia, ela ia atrás de mim só para me espizinhar. Eu lembro que no lançamento do meu primeiro CD, a mulher estava sentada na primeira cadeira. Onde eu ia, ela estava atrás, falava, meu Deus do céu, fulana está aqui. E eu já ficava com medo, ia terminar o culto, essa mulher ia vir em cima de mim, ia me falar um monte. E eu lembro que eu era apaixonada por um rapaz, Anderson não está aí não, né? Saiu, né? Eu era apaixonada por um rapaz. E ela chegou e falou assim para mim, uma vez, você gosta de fulano? Imagina, você e ele é muita coisa para você. E aquilo me machucou tanto, me colocou tão para baixo. E eu falei, meu Deus, o que eu tenho que fazer com essa mulher? Não dá para assumir com ela, né? O que eu vou fazer com essa mulher? Hoje, realmente ela tinha razão, só que ela inverteu a coisa. Porque a hora que eu encontro esse rapaz, ele está tão acabadinho, menina. Mas tão acabadinho, eu falei, que livramento o Senhor me deu? Ela tinha razão, ela só estava sendo profeta. Mas aquela atitude dela comigo me fazia o quê? Orar mais, buscar. Porque se eu ia cantar em uma igreja, eu começava a pensar, ela vai estar lá, eu orava, jejuava. Senhor, não deixa a fulana aí. E se for, Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Até que um dia, ela veio até a mim chorando. E falou, Deus é com você. Me perdoa por tudo isso que eu falei para você, isso. Você é uma mulher de Deus. Mas e se eu tivesse focado no problema? Se eu não tivesse identificado ali a oportunidade de me aproximar do Senhor, para me livrar daquela situação, eu tinha gerado um conflito. Hoje eu encontro com ela por aqui, passa, como se nada tivesse acontecido. Porque eu não foquei no problema. Eu foquei em o que Deus está querendo me ensinar com essa situação. O versículo 7 diz que Penina perseguia Ana, desestabilizava de tal forma que tirava-lhe o desejo de comer e estar em família. Ana não tinha mais vontade de comungar, de estar em casa. Chorava, vivia chorando, não tinha vontade de comer, de se alimentar, não se alegrava mais, estava entrando num estado de depressão.
E interessante é que em nenhum versículo anterior se vê Ana se posicionando contra essa situação que ela estava vivendo. Tudo que ela fazia era chorar. E eu vim te dizer o seguinte: chorar por um período, ok, né? A gente tem um período de choro, que a gente chora, se entristece, mas não se pode viver chorando a vida toda. Não se pode viver se lamentando a vida toda. Se lamentando pelo relacionamento que não deu certo, pela gestação que não foi para frente, pelo marido que foi embora. Minha irmã, chega de choro. Hoje Deus te convida para cantar, para celebrar. O tempo de cantar é hoje. O tempo de cantar chegou. Tem pessoas que vivem anos e anos e anos chorando. Não sai mais daquele luto. Vive em um luto eterno. A Bíblia diz que o choro tem um tempo. Mas chega uma hora que ele para, ele tem que parar. Diz a Bíblia que ele dura a noite inteira. Período, um tempo. Mas a alegria vem pela manhã. É hora de se levantar e se posicionar. Foi o que Ana fez. Ela se levanta e dá um basta naquela situação. Porque a Bíblia diz que depois que ela comeu, que ela se alimentou, que ela chorou, ela se levantou e falou: chega, basta. Eu vou para a igreja. Eu vou orar. Ela não se levanta e coloca a Penina no lugar dela, não, que ela é um direito dela, como primeira esposa. Não dá uns tapas nos filhos de Penina, chama de catarrento, sai da minha frente, dá licença. Não. Ela se levanta, dá um basta naquela situação que ela estava vivendo. Ela não perde a cabeça. Ela se levanta, vai para a igreja. E quando ela sai, ela não sai contando. É interessante que quando o seu marido chega e pergunta para ela: o que você tem? Por que você está chorando desse jeito? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Ela tinha ali a oportunidade de, como se diz por aí, fazer a caveira da Penina. Falar: eu estou desse jeito porque essa mulher que você resolveu ter filhos com ela, para dar sequência à nossa descendência, ela me humilha, ela me despreza, ela ri de mim. Você não pode aparecer na ponta da rua que ela chama: vai lá que o papai já vem, corre, corre, vai lá dar um abraço no papai. E eu me sinto mal com isso. Ela tinha toda a oportunidade para jogar Eucana contra a Penina, mas ela não faz isso. Olha a sabedoria dessa mulher. Ela também não sai pela vizinhança contando a sua vida. Não denigre a imagem do marido, nem da esposa, nem da Penina, nem dos filhos da Penina. Ela simplesmente vai orar. Ela vai buscar socorro aos pés daquele que realmente podia mudar a sua história. E aí é uma lição muito grande para nós. Porque muitas das vezes nós passamos por tantas lutas, tantos problemas. Nós contamos para todo mundo o que estamos passando. Mas a última pessoa a saber é Jesus. E aí quando tudo vira aquela bola de neve, quando sai do seu controle, você não sabe mais como resolver aquela situação, que você vai orar. Não podia ter ido antes? Não é? Ah, eu vou ligar para a irmã fulana de tal para ela orar. Fala com Deus.
Em vez de contar para a irmã, conta para Deus. Fala para o Senhor o que você está passando. Esse, eu te garanto, não vai sair por aí contando a sua vida para ninguém. Pelo contrário, ele vai dar solução para o seu problema. Ana não toma uma atitude precipitada. E Ana não conta. Eu estou me lembrando aqui da mulher da sunamita. Lembra da sunamita? Ela está com um problema em casa, um filho morto na cama. Manda seu servo avisar para o seu marido que está indo resolver uma situação. Não conta para o marido o problema. Ela vai resolver a situação, sai de casa, encontra uma amiga, uma vizinha. E aí, tá tudo bem? Tudo ótimo. O filho está morto em casa. E aí, fulana, como você está? Tá bem? Tá tudo ótimo. Mas o problema está lá dentro de casa. O problema é que muitas das vezes nós saímos falando o que não é para falar. Às vezes tem muito marido que não quer mais saber de vir à igreja, não quer mais olhar na cara do pastor, não quer, porque a irmã sai do culto e chega em casa e conta tudo o que se passou, tudo que aconteceu no culto, o problema que aconteceu no culto, ela chega em casa e conta para o marido. O cara não quer mais ir na igreja. E depois vem, ora porque meu marido está fraco, não quer vir na igreja. Meu filho não quer saber da igreja. Lógico, tudo que acontece na igreja você conta em casa. Problema de igreja se resolve em igreja, não em casa. Aí seu marido tomou a aversão, não quer saber do pastor, não quer saber da igreja, não quer saber de ninguém. Essa mulher age com sabedoria. Para quem você tem aberto a sua vida? Para quem você tem chorado as suas feridas? Os seus problemas? Para quem você tem aberto a intimidade da sua casa? Para quem? Ana vai direto à fonte. Vai direto à fonte. Ela vai pedir socorro a quem podia resolver a sua causa. Ela se levanta, vai à igreja orar e faz um voto ao Senhor. Ali ela abre o seu coração e ela se derrama. Rasga o seu coração na presença de Deus. Eu creio que Ana já havia feito essa oração lá atrás, outras vezes. Mas eu creio também que Deus não atendeu a oração de Ana antes, porque ela não estava preparada para receber o milagre. Talvez a motivação e a intenção do coração dela estivesse equivocada. Se Deus tivesse dado Samuel a Ana lá atrás, ele não teria sido bênção, seria um problema. Porque enquanto Ana queria um filho para mostrar a todos, para esfregar talvez na cara de Penina, para dizer, olha aqui, eu também sou abençoada de Deus, não é só você não, uhul. Talvez enquanto essa era a motivação do coração dela, enquanto ela queria um filho para isso, Deus queria um profeta. Enquanto ela buscava simplesmente um filho para dizer, eu também sou mãe, Deus estava buscando um profeta que iria mudar toda a história. Mas quando ela muda o foco e decide fazer um voto ao Senhor,
quando a sua intenção e a motivação do seu coração não mais era de um filho para aparecer e sim glorificar o Senhor, Deus muda o cativeiro de Ana. Quando no nosso coração nós decidimos fazer, seja lá o que for, para glorificar o nome do Senhor, não tem por que Ele não abrir a porta para nós. Mas Deus, que conhece o íntimo do nosso coração e consegue identificar a intenção e motivação errada do nosso coração, Ele não abre aquela porta. Por quê? Para não ser uma maldição na nossa vida. Ele fecha, porque Ele é o Deus que abre, mas Ele é o Deus que fecha também. Mas quando você muda o foco, e aquilo que você pensa em fazer é para glorificar o Senhor, não tem por que não dar certo. Deus muda o cativeiro de Ana, quando Ana muda a intenção e a motivação do seu coração. E Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus que operou na vida de Ana, Ele opera hoje. Ele operou na minha vida. Eu não podia ter filhos. Eu casei, meu marido também não podia me dar filhos. Mas aprove ao Senhor curá-lo e me curar por tabela. E quando aquela médica disse para mim: você não pode. Você não entendeu que você não pode ter filhos? Eu disse para ela: realmente eu não posso, mas aquele que está em mim pode todas as coisas. Uma estéril que casou com um estéril, sem saber. E aquela médica disse: você só vai conseguir ser mãe o dia que você fizer um bom tratamento. Mas Deus queria glorificar o nome dEle na minha vida, na minha casa. E sem nenhum tratamento, o Senhor me deu o João Luca e a Valentina. E o Deus que operou o milagre na vida de Ana, operou o milagre na minha vida, opera o milagre na sua vida. Talvez você que está aí, em casa, nesse momento, me vendo, agora esteja trilhando caminhos parecidos com o de Ana. Talvez a sua vida seja de choros, tristezas, lamentos. Talvez você não tenha sabido se posicionar diante de certas coisas, de certas situações e pessoas. Talvez você não tenha feito da sua vida, da sua casa, do seu relacionamento, um jardim fechado. Porque às vezes é necessário o quê? Fechar a porta. Como aquela mulher, que o profeta diz o quê? Vai até os seus vizinhos, pega vasilhas e não poucas, volta e fecha a tua porta sobre ti, sobre o teu filho. Tem coisas que você precisa fechar a porta. Ninguém precisa saber. Existem bênçãos e milagres que é para a sua casa, que é para a sua família, não para você sair compartilhando. O profeta diz: pega as vasilhas, entra e fecha a porta. Ele não diz enche e sai distribuindo para todo mundo. Fecha a porta. Tem milagres que é seu, que é da sua casa, que é só para ser compartilhado entre você, seu marido e seu filho. Talvez você tenha exposto a sua vida
para tanta gente buscando socorro em tantos lugares, menos aos pés do Senhor. E aí a situação não melhora, não muda. Deus está te dizendo nessa noite: é a mim que você tem que recorrer. Eu sou o socorro que você precisa. É a mim que você deve buscar. É em meus braços que você deve descansar. É perto de mim que você deve estar. Você não precisa se relacionar com A, com B e com C para que as portas se abram, para que as coisas aconteçam na sua vida. Eu tenho que andar com fulano porque fulano é influente, ele vai abrir essa porta para mim. Não! O Senhor está dizendo: anda comigo, se relaciona comigo, porque sou eu que abro as portas para você. Volta a me buscar às madrugadas, a ler a minha palavra, a orar, a jejuar. Porque eu que abro a porta, e a porta que eu abro, ninguém fecha. Essa é a palavra do Senhor para você nessa noite. Que o Senhor abençoe sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família. Receba a bênção do Senhor e receba o milagre no nome de Jesus.